Boa tarde, bom dia, boa noite. Caros irmãos, estimados ouvintes, estamos a celebrar o chamado Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, no calendário cristão, é o domingo antes da Páscoa. E é chamado Domingo de Ramos porque, segundo o relato dos Evangelhos, com a entrada triunfal, chamada entrada triunfal de Nosso Senhor Jesus Cristo, na cidade de Jerusalém, a população, como não tinham o tapete vermelho, cortaram ramos das árvores, pegaram algumas peças de roupa e então estenderam, formando como que esse tapete de ramos, principalmente, e então ficou ligado ao calendário como Domingo de Ramos. Era a forma de eles realmente dignificarem, reconhecerem a autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo como soberano, como rei. Ora, isto está registrado nos Evangelhos e queremos refletir por alguns minutos estes textos. Mas antes, para ajudar, queremos dar um título a esta meditação. E aqui vai continuar a desperdiçar as oportunidades que Deus lhe dá? Por outras palavras, Deus tem lhe dado várias ocasiões, várias oportunidades, várias chances de tomar certas decisões, de corrigir alguns aspectos da sua vida. Tem-nas aproveitado? Vai continuar a desperdiçar essas oportunidades? Bem, no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, nós temos um dos textos que se refere exatamente àquilo que mais tarde se vê chamar de Domingo de Ramos. O verso 5 diz-nos que Jesus Cristo entra montado sobre um jumento, sobre Jesus Cristo, né, pede que se lhe arranje uma jumenta presa e um jumentinho com ela, e que lhe trouxessem para ele montar. Ora, e no verso 5, então, corrigindo, dizemos, cita o texto, o autor, Mateus, o texto do Antigo Testamento, em Zacarias capítulo 9, verso 9. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, manso e humilde sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Cerca de 520 anos antes deste momento, deste dia, Deus tinha revelado ao profeta Zacarias este acontecimento. Portanto, alguns judeus, com certeza que é um bom número, ouvia nos cultos, na instrução na sinagoga, este texto ser citado. E não é por acaso que, quando Jesus Cristo está a fazer essa entrada, as pessoas que estavam ali organizaram-se para a apoteose recepção
a ele. Ora, essa recepção é traduzida pela reação das pessoas, que diz o verso 6, e indo os discípulos fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, e fizeram assentar Jesus em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, como o tapete vermelho nos dias de hoje, e outros cortaram ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão clamava dizendo: Hosana ao filho de David, bendito o que vem em nome do Senhor. Lucas diz: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele, Jesus, em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Portanto, reconhece Jesus não apenas o rei, como se isso fosse pouco, mas o profeta. Jesus é rei e profeta. Até aqui tudo bem. Acontece que Jesus continua a sua marcha e no verso 12 do capítulo 21 de Mateus, Jesus entrou no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E como se isso não bastasse, disse-lhes: está escrito. É a segunda vez no texto que se faz referência ao que está escrito. A Bíblia, para o cristão, é a única regra de fé e prática. E o ensino e a pregação têm que se basear não na palavra dos filósofos ou de qualquer outros conhecimentos, mas conforme as Escrituras. Está escrito, verso 13, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Quem ouve e quem assiste a esta experiência difícil no templo, possivelmente alguns dos que estavam lá fora, alguns dos que receberam a pessoa de Jesus Cristo com entusiasmo, com alegria, que, enfim, abanaram os ramos, tiraram algumas peças de roupa e estenderam no chão para receber o Senhor, mas que agora os seus interesses instalados, a sua posição, em alguns já herdada, que tinha um ganho no templo, no culto, na igreja, na instituição, foi mexida de imediato. Afinal, a adesão deles, a religiosidade deles, o envolvimento e a colaboração no programa e na vida de Jesus vai sofrer um grande arrefecimento, uma perda de entusiasmo, um recuo, porque sentiram que Jesus Cristo, ao tocar neles, para eles
é como se fosse uma declaração de guerra. E começaram a pôr em causa se realmente aquele homem devia ser recebido efetivamente como o rei. Diz o verso 15: vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas, né, os líderes máximos, né, do templo, do sistema, sentiram-se tocados. Jesus está a mexer nos seus negócios. Ai, como quando nós deliberadamente mudamos a palavra de Deus, trocamos a palavra de Deus pelas nossas tradições, Jesus Cristo torna-se uma figura incômoda, porque as coisas deixam, segundo ele, decorrer segundo os nossos interesses e nossos propósitos. Principais sacerdotes e escribas, né, diz aqui que ouvindo os meninos clamando no templo, né, enquanto Jesus Cristo reprova uma franja, a outra franja que pula de contente, fica feliz, dizendo que finalmente temos alguém a pôr as coisas no lugar onde deviam estar. E isso é complicado. Ao longo da história tem sido assim, mesmo complicado. Qual é a reação deles? Indignaram-se, termina assim o verso 15. Indignaram-se, né? E então vão pedir ajuda a Jesus Cristo. Eles veem que Jesus não faz nada com esses, que com eles teve coragem de mexer nas mesas, derrubar as mesas e repor a verdade nos carris. Dizem eles, não ouve, verso 16, não ouve que estes dizem, isto é, repreendes a nós e não repreendes a estes. Afinal são inferiores, não têm a categoria dos sumos sacerdotes, não têm os estatutos, não são os primeiros, não estão aqui não sei há quantos anos, né, que movimentam tudo isto, não dizes nada. Mas a palavra de Jesus Cristo é que, sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor, vem daqueles pequeninos, e não dos grandes, e não dos instalados no templo. É realmente muito complicado. E parece como resultado disto, diz o verso 17, e Jesus, deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Sentiu-se naturalmente rejeitado, mas essa rejeição vai se acentuando, vai aumentando. Lá em Lucas 19, na mesma linha, o evangelista registra o seguinte, a partir do verso 38 de Lucas. Verso 39, perdão. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus.
além daquele grupo, ainda há um outro grupo que até os fariseus tinham que estar, evidentemente os fariseus. Né? Disseram-lhe da multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. Repreende os teus discípulos. Então, só tocas em nós. Evidentemente que quem está certo não precisa ser repreendido. Eram aqueles negociantes que transformaram as coisas, mudaram o objeto do culto, o objeto do templo, que era a casa de oração, em casa de negócios. E infelizmente nós vivemos hoje dias difíceis, porque à custa da religião, da fé das pessoas, muitas igrejas, muitos templos, muita atividade religiosa mudou negócio. Né? Há realmente igrejas que se abrem por aí que são verdadeiras firmas unipessoais. Né? É o pai, é o chefe de família, é a esposa, são os filhos, tudo gira à volta daquela família. Né? E estes homens ficam surpreendidos e chamam a atenção de Jesus Cristo. Então, não repreendes os teus discípulos? Chegamos, meus irmãos, ao verso 40, e respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes calarem, as próprias pedras clamarão. Que Deus nos ajude, que não sejamos substituídos pelas pedras. Que a nossa adoração e o nosso louvor sejam sinceros, honestos, efetivamente, não apenas de lábios, como o texto diz, repreendendo os judeus do tempo de então. Este povo honra-me com os lábios, mas longe do coração deles. As próprias pedras clamarão. E, meus irmãos, a reação de Nosso Senhor Jesus Cristo nessa sequência, o verso 41 diz: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Porque Jesus chora. Bem, não temos que pensar muito, porque Jesus explicou a razão do seu choro. É que aquela gente que o recebeu daquela forma extraordinária, como um rei, com o tapete vermelho representado pelos ramos e pelas vestes, aquilo tudo não passava de fachada. Não passava de fachada. Tinham ali a grande oportunidade, mas estavam a deixar fugir aquela oportunidade de realmente aceitar a correção, de endireitar as suas vidas, de corrigir os erros do culto, a forma de o adorar, de dispensarem as tradições e virarem-se só aquilo que estava escrito, né? Neste caso, no Salmo 50, Isaías 56, Zacarias 9. Não. Eles estavam a querer continuar a insistir com as bancas e as mesas dos seus negócios, isto é, explorando o povo e enriquecendo-se, enchendo-se e vivendo vidas faustosas, vidas exibindo
um novo riquismo, né? E são, por outro lado, parecem gestores de grandes empresas, mas afinal são homens e mulheres que se apresentam como responsáveis de paróquias, de congregações, enquanto os outros, em alguns casos, morrem à fome e de fome. Jesus tem razões para chorar. Diz-nos aqui o verso 41, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. E Jesus vai explicar porque que chora, dizendo, se tu o conhecesses também. O problema deles é que não estavam a reconhecer a presença de Jesus Cristo naquele dia, naquele momento, naquelas circunstâncias, como a grande oportunidade que Deus lhe estava a oferecer. Se tu conhecesses também, ao menos neste dia, aqui está a origem do título desta mensagem, vai continuar a desperdiçar as oportunidades que Deus lhe dá. Ao menos neste dia, é o apelo do nosso Senhor Jesus Cristo. O que a tua paz pertence pode mudar realmente a tua vida, o teu coração, a tua família, ter aquilo que o Billy Graham chamou de paz com Deus. Aliás, antes do Billy Graham, o apóstolo Paulo já apelava à necessidade realmente de fazer as pazes com Deus, reconciliar-se com Deus, mas aceitando os seus ensinamentos e não virar as costas porque tocou na sua ferida, na minha ferida. A tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. O pecado, o orgulho, a rebeldia acabam por nos cegar a vista e tapar os ouvidos, como os que estavam a apedrejar Estevão, só para não ouvir, né? E o verso 43 diz, Jesus Cristo ainda apela, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos, portanto, os inimigos de Jerusalém, de Judeia, te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, de todos os lados, e te derribarão a ti e aos teus filhos. Pois é que se você hoje continuar a desperdiçar oportunidades, possivelmente os seus filhos vão seguir o mesmo caminho. Se você continua a realmente a não dar ouvidos à palavra do Senhor, possivelmente os seus filhos e, por consequência, os seus netos e, por consequência, os seus bisnetos também vão manter os ouvidos e os olhos fechados à palavra do Senhor. Te derribarão de trincheiras dentro de ti, os teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua vida, da tua visitação. Jesus lamenta o facto de este povo não saber aproveitar as oportunidades. Portanto, em conclusão, celebrar o Domingo de Ramos não pode ser como uma simples encenação, como um cerimonial, mas é pensar que quando eu perco as oportunidades, quando não aproveito as oportunidades, estou a entristecer o coração de Deus, que tudo fez. Foi até a cruz para que Ele pudesse reinar no meu coração, na minha casa, na minha vida. Realmente, meus irmãos, que Deus nos ajude a saber aproveitar as oportunidades.
O Domingo de Ramos é uma oportunidade de lembrar que a cidade de Jerusalém, como que teve o pássaro na mão e o deixou voar. Não permita isso que aconteça consigo ou com a sua família. Domingo de Ramos é mais uma oportunidade que Deus te dá para resolver o destino que está no destino da sua alma e, como consequência, da sua família também. Que Deus te abençoe.